Certamente o Yasmin Pompom é uma obra fantástica que você tem que ler. Ela foge de todo tipo de clichê de shonen e shoujo, seinen e constrói algo realmente crítico à sociedade e como a sociedade vê o mundo. O Yasmin Pompom, digo com tranquilidade, faz-nos pensar de forma ampla como lidamos com a experiência da leitura, proporcionando uma reflexão sobre a própria forma de como lidamos e consumimos produções artísticas. É fácil se perder em sentimentos enquanto lemos a história de vida de Pompom. As diversas situações bizarras, designs caricatos e estranhos com conotações mais estranhas ainda. Preenche-nos com todo aquele transtorno que a história nos passa. Por mais que a trama seja elaborada com um número gigantesco de alegorias e bizarrices, por assim dizer, é mais fácil do que nos encontrarmos em algum canto dessa obra quando não nela inteira. E isso se deve não por uma simplificação tosca dos aspectos humanos, como um horóscopo. Não existe moralismo nem dicotomias limitadoras. O Yasmin Pompom assume o compromisso de nos entregar uma história de vida de uma criança com transtornos psicológicos e o faz desde a sua origem, construindo de forma detalhadíssima o percurso existencial do protagonista. Seus colegas de escolas e parentes, além de que, enquanto tal trabalho ocorre, mil outras metáforas nos mostram o quanto o autor se preocupa com que tema de sua obra seja válido. É uma preocupação intensa e detalhista que me faz perceber que o Yasmin Pompom é uma obra inigualável. A vida de Onodera Pompom é explorada em sua infinidade de detalhes, desde suas interações, intenções, reações e emoções, bem como reflexo disso em sua vida. É nítido que em cada personagem de Yasmin Pompom reside muito mais do que um objetivo ou uma utilidade para a trama, mostrando que para uma história ser interessante, basta apenas denunciar a realidade de forma realista. Todos os personagens possuem contextualização consistente e feita em momentos lógicos, não necessariamente como um alicerce de sua construção, mas sim como um complemento para a compreensão dos pensamentos e ações que tais personagens possuem. E tal construção dos personagens mostra uma inversão da lógica padrão da empatia das obras. O Yasmin Pompom mostra que os sentimentos de seus personagens são verdadeiros para que ocorra essa relação de apego e familiaridade, diferente de outras obras que primeiro tentam fazer que nos apeguemos aos personagens com cenas bregas e comoventes, para que, entorpecidos com essa comoção, sejamos condicionados a aceitar que aqueles sentimentos são reais. A obra trata sobre humanos, o que é ser humano e como essa concepção é compreendida pela sociedade. Ou seja, o quesito talvez mais importante para que a história fosse de fato consistente é a verossimilhança. E além de ser real, é extremamente fácil perceber essa realidade, já que a construção psicológica dos personagens é densa, compreensiva e sensibilizante. Não há necessidade de haver empatia ou apego aos personagens para que ocorra a compreensão de seus sentimentos. Tudo é construído de forma com que haja uma exposição clara do que é sentido e vivido pelos personagens em questão, não havendo podações de atitudes com o fim de torná-los mais amigáveis ou morais, proporcionando uma história verdadeiramente humana. As inúmeras vezes que mostram as atitudes extremamente antiéticas de Pompom e de tantos outros personagens mostra que a preocupação principal da obra é mostrar que a humanidade não é algo lindo e maravilhoso, mas sim algo complexo, difuso e principalmente subjetivo. Ele tem seus altos e baixos de ritmo. Sim, é visível esse compasso muitas vezes acelerado e muitas vezes lento. Porém, não é necessária uma análise complexa para perceber que tais mudanças na condução de ritmo se fazem consistentes. Por exemplo, no arco que Pompom conhece Nanjou, os capítulos ficam um pouco lentos e arrastados, chegando ao ponto de parecer que a história é realmente desandar para um romance meio brega, mas então ele reencontra Aiko e o ritmo fica extremamente acelerado e insano, mostrando que existe sim uma lógica de condução na narrativa para a criação de climas. E essa lógica não fica apenas na questão narrativa. O design de Pompom é algo que simplesmente choca com a qualidade expressiva, onde o autor, ao desenhá-los de uma forma totalmente caricata, sacrifica as facilidades óbvias de desenhar o humano, e mostra que tal escolha é um grande acerto ao tornar os sentimentos de tais personagens muito mais nítidos e importantes. Tanto quanto qualquer outro elemento apresentado, tudo se entrelaça e se explica em algum momento da obra, com um contexto real e interessante.
A construção inicial da obra já destaca o cunho psicológico quando Pum Pum se apaixona, à primeira vista, pela recém-chegada Aiko. Nesse contexto é mostrada a forma com que Pum Pum interage com esse sentimento, sua insegurança, incredulidade e esperança, mostrando o íntimo de uma criança enquanto submetida ao furor da paixão. A partir dessa construção, o autor já mostra o seu domínio pelas interações humanas. Mesmo que Pum Pum seja uma criança, o autor não o torna óbvio nem bobo, apenas inexperiente com aquilo que sente. Tal confusão sentimental avança ao longo da história, mantendo a mesma premissa, mas mostrando como isso avança o consciente de Pum Pum, aos poucos adquirindo aspectos mais e mais profundos e chegando a níveis paranoicos. Por sua vez, Aiko demonstra todo o seu transtorno desde a primeira interação, quando ela encontra a possibilidade de encontrar alguém para ser o seu alicerce emocional, projetando toda a insegurança, mascarada por um alter ego decidido e obstinado, na possibilidade que Pum Pum fique com ela para sempre. Outro ponto trabalhado desde o início da obra é como os personagens lidam com o futuro. Aiko tem todo um planejamento futuro visando a fuga para outro planeta, visto que ela sabe que o mundo vai entrar em uma grande calamidade. Enquanto Pum Pum, a princípio, pensava em ser um jogador de beisebol porque pensava que assim agradaria o seu pai. E posteriormente, por influência direta de Aiko e de seu pai, ele decide que quer ser astrônomo para ajudar Aiko na sua tarefa de povoar outros planetas. Isso também se alinha à questão da imaturidade emocional, já que Pum Pum se mostra extremamente influenciável e propício a fazer coisas visando apenas a aceitação e admiração de pessoas que ele tem apreço. Sendo que quando o professor lhe questionou sobre sua redação sobre seus sonhos, Pum Pum, por meio de algum tipo de deboche, achou mais seguro dizer que queria ser um assalariado comum, uma metáfora excelente ao pragmatismo social de futuro. Os constantes atritos de seu pai compõem um elemento crucial ao desenvolvimento da introversão de Pum Pum e a forma extrema de lidar com seus próprios sentimentos. Sua mãe sente remorso por ter engravidado de Pum Pum e ter perdido a sua juventude como uma dona de casa, depositando todo esse descontentamento no próprio Pum Pum e seu pai. Mesmo que mais amigável com Pum Pum, torna-se um bêbado desempregado. Ou seja, seus dois suportes parentais mais próximos não funcionam como tal, o que reflete um acontecimento revelado bem no final da obra. O suposto início da crise psicológica de Pum Pum com o acidente de seu amigo, que segundo o pai de Pum Pum, ele não lidou muito bem com esse acontecimento e se ocupou profundamente pelo que tinha acontecido com seu amigo, resignando-se e evitando se aproximar muito de outras crianças com medo de causar algum mal. Essa introversão também pode ser atestada pelo fato de Pum Pum não falar com os outros por balões de fala. Em Oyasumi Pum Pum, Inio Asano ele consegue trazer todos os sentimentos que alguém pode sentir da infância à vida adulta em uma forma cômica, dramática e um pouco sarcástica. E inclusive ela está sendo publicada pela JBC agora no Brasil e tem 2 volumes até o momento. E se você ainda não leu, eu recomendo muito você ler.